informação. Eu vou começar aqui por uma matéria do G1. Plano para matar Lula, Alckmin e Moraes só não ocorreu por detalhes, diz ministro. Aqui é o Paulo Pimenta. Eu só vou ficar com a manchete disso aqui. Que detalhes, Pimenta? Faltou alguém da ordem? Quem não deu a ordem? Quem os milicos estavam xingando no grupo e dizendo que não assinava o decreto, não dava a ordem, que jogar dentro das 4 linhas era o caralho? Se o plano só não foi colocado em prática por detalhes, que detalhes foram esses? Não foi o desmantelamento, porque eles só foram presos hoje. 2 anos. Então, não é a polícia agiu e evitou. A segurança agiu e evitou. Descobriram o plano em tempo hábil. Não foi descoberto. Ninguém sabia. Não tinha nada a ponto de terem prendido, acho que foram dois ou três dos militares supostamente envolvidos com esse plano golpista, atuando nada mais, nada menos que na segurança do G20, caralho. Vocês têm noção da gravidade disso? É um evento que tá lá o presidente dos Estados Unidos, o presidente da China, primeiro-ministro da Itália, o presidente da França, primeiro-ministro da Índia. Botaram os caras pra fazer segurança. Esses caras que queriam matar o Lula, que queriam matar o Alckmin, que queriam matar o Alexandre, que tinham planos com paus, com veneno, com sei lá mais que diabo, mirabolante, pra matar o presidente eleito, o vice-presidente eleito e o ministro do Supremo Tribunal Federal. Eles estavam lá na segurança de chefes de Estado. Que detalhes foram esses que impediram eles de colocar esse plano tão milimetricamente calculado em prática? Um plano que contava com a anuência de um general. O general conta com a obediência da tropa. Qualquer general. Mesmo de mais baixo escalão, pelo menos a tropa de um batalhão ele vai movimentar. Vai no batalhão dele e movimenta. Tinha um general envolvido. Tinha as forças especiais envolvidas, cuja especialidade é inteligência e operações especiais. O que impediu que essa galera levasse a cabo o plano? Faltou um Rony Lessa no negócio, porque o Rony Lessa, sem ter nada dessa preparação toda, foi lá e matou a Marielle. Aí o Pimenta já aproveita para pedir prisão de todo mundo, que há uma cadeia articulada. Eu vou botar aqui na tela, deixa eu colocar aqui na tela, um resuminho, esses quadros resumo. 5 núcleos. Segundo a PF, a organização era dividida em 5 núcleos. Ataques virtuais a opositores, ataques às instituições, STF, Tribunal Superior Eleitoral, ao Sistema Eletrônico de Votação e a rigidez do processo eleitoral. Tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, ataque às vacinas contra a Covid e às medidas sanitárias na pandemia e uso da estrutura do Estado para obtenção de vantagens, o qual se subdivide em A, uso de suprimentos de fundos, cartões corporativos para pagamento de despesas pessoais, B, inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde para falsificação de cartões de vacina e C, desvio de bens de alto valor patrimonial entregue por autoridades. Eu quero ir por partes aqui. Vamos começar pelos famosos ataques virtuais a opositores e eu fui um alvo desses ataques. Havia sim um gabinete do ódio, coordenado pelo Carluxo, com o Felipe G. Martins atuando, com uma rede de blogueiros, influencers, comunicadores em grandes veículos atuando para destruir reputações, perseguir adversários. Os dissidentes da direita talvez tenham sido os maiores alvos, mais até do que a esquerda. Eles se organizavam para bater em qualquer voz dissidente, para destruir, para pisar, para humilhar, para deixar sem público, para deixar sem renda, para deixar sem nada. Fizeram isso com o MBL. Fizeram isso com setores do Novo. O João Amoedo foi alvo dessa galera, até hoje não se recuperou e agora virou uma boca alugada de um regime autoritário. Então, esse negócio de núcleo de ataques virtuais a opositores, talvez o pessoal da polícia não esteja familiarizado, talvez o próprio Supremo não esteja familiarizado, me parece pouco provável, já que é um poder de Estado, mas eu não sei se vocês já ouviram falar, é um troço chamado política. Política. O Lula é meu adversário, eu vou fazer tudo o que eu puder, até um certo limite, óbvio, até o limite do cometimento de crimes, para atacar ele. Isso não é crime, isso é política. Eu posso dizer isso de modo virtual em rede social, eu posso imprimir panfleto e distribuir dizendo isso. É política, é assim que se faz política em democracias. Pega a eleição americana mais leve, acabaram de acusar o Trump de ser a reencarnação do Hitler. Vê se ocorreu ao Trump pedir prisão de opositor por conta disso. Silenciar na marra. Banir. Expulsar do país, mandar pra cadeia. Vê se ele tá dizendo que vai fazer isso enquanto presidente. Bateu de volta. Atacou Kamala Harris, chamou de desequilibrada, despreparada, disse que era um absurdo ser candidata. Atacou no pessoal também, insinuou que era bêbada. Vê se a Kamala Harris tá pedindo a prisão do Trump por isso. Nem os esquerdistas a lá Kamala Harris nos Estados Unidos teriam coragem de classificar como criminoso um comportamento que é a base da política. Então esse negócio de núcleo de ataques virtuais ao opositor, crime, isso não é.
Desculpa, se isso é crime, eu tô há 20 anos praticando crimes. Comecei lá no Orkut, nunca mais parei. Com negócio, né? 20 anos praticando crimes com o meu rosto, com o meu nome, nunca usei fake. Nunca espalhei conteúdo apócrifo, é de cara limpa. Deixa eu pegar o segundo núcleo aqui. Segundo é ataque às instituições, STF, Tribunal Superior Eleitoral, Sistema Eletrônico de Votação e a rigidez do processo eleitoral. Aqui eu quero dizer uma coisa só. Volto à questão dos ataques a opositores. Eu não posso mais questionar o sistema eleitoral? É isso mesmo? Eu tenho que me ajoelhar diante da urna e começar a orar, fazer uma oração ali pela santidade da urna antes de votar? A urna virou o único computador do mundo, do planeta Terra, infenso a invasão, hackeamento, fraude. Porque assim, daí tem que explicar para as milhares de pessoas todo dia no Brasil que tem dados bancários roubados, que tem contas invadidas, que pegam vírus nos seus computadores e vê seus computadores sendo destruídos. Ai, mas não é conectado em rede. É conectado em rede sim, não é na internet. Mas se conecta a uma intranet monstruosa que transmite para Brasília. Fosse assim, nós nunca poderíamos ter feito a Constituição de 88. Havia um processo eleitoral que era indireto na época. Que elegeu o presidente da República, inclusive. Eleito pelos congressistas. Se é assim, você nunca muda nada socialmente, porque suas excelências decidiram que nada pode ser criticado, que as instituições são eternas. E Roma dizia que era eterna, durou lá 400, 500 anos, acabou também. Instituições humanas são feitas para serem reformadas. São feitas para serem criticadas. Até porque, sendo instituições humanas, foram feitas por humanos. Até onde eu me lembre, não há na face da Terra, tirando nosso Senhor Jesus Cristo, que veio e deu sua vida por nós há 2024 anos, nenhum ser humano perfeito. Estão querendo criminalizar o debate político, e é isso, é exatamente isso. A pergunta é meramente retórica aqui. Tá claro, está sendo criminalizada a política no Brasil. Está sendo criminalizada a dissidência. Você tem o direito de dizer sim, senhor. Não, senhor, está banido. Você tem o direito de debater nos termos que eles querem que o debate ocorra, nas instituições que eles decidem que pode ocorrer, nos meios que eles definem como legítimos. Em todo o resto está interditado o debate político no Brasil. Gente, isso não existe em lugar civilizado nenhum do planeta. Monarquias europeias podem criticar o rei e a rainha, aqui você não pode criticar as instituições. Próximo núcleo aqui. Tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Aqui a pergunta que não está respondida desde o 8 de janeiro. Se o 8 de janeiro foi uma tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, de um golpe de Estado, quem era o chefe? Quem assumiria o poder em caso de êxito? Quem coordenou aquelas forças para que elas tomassem o poder e abolissem de modo violento o Estado de Direito? Quem? Quem é o chefe? Os militares ali falavam na troca de mensagens entre eles que eles queriam um gabinete de crise composto por Braga Neto e Heleno. Há algum indício, tirando os dados extraídos dos equipamentos dos militares, de que Braga Neto e Heleno tinham ciência disso? Há alguma prova? Porque assim, aí eu quero botar na bunda, sei lá, do Lula. Aí eu abro um grupo de Zap, começo a planejar uma revolução comunista no Brasil, que feche todas as instituições, que calhe a imprensa, que impeça a crítica, que derrube uma rede social com milhões de brasileiros participando dela. Eu quero implantar uma ditadura, lembrem? Aí eu falo tudo isso num grupo de Zap e digo, não, o chefe vai ser o Lula quando a gente fizer esse golpe comunista. E aí tem que ir lá prender o Lula. Próximo núcleo é o ataque às vacinas, à Covid e às medidas sanitárias na pandemia. Bom, aí nós temos mais um problema. O presidente Donald Trump nos Estados Unidos acabou de nomear o Robert Kennedy Jr. como seu ministro da Saúde. E se vocês acham a turma aqui do Brasil anti-vax, é que vocês nunca leram Bob Kennedy. É que em países civilizados, galera, as pessoas sabem que ciência se trata de você avaliar hipóteses, testar elas e ver se a hipótese está correta ou não. E aí, para que isso seja possível, para que o método científico seja possível, o debate precisa ser livre. As pessoas precisam dizer aquilo em que elas acreditam, aquilo no que elas pensam, e isso é submetido a testes científicos. Bob Kennedy move ações multimilionárias contra a indústria agrícola dos Estados Unidos, contra a indústria farmacêutica, e já ganhou várias delas, a maioria. Porque aí vai para tribunal, aí é prova, aí é uma coisa... A justiça americana, ela tem essa coisa, né? Que no Brasil é meio esquisito, tipo, com prova, as duas partes têm acesso ao processo, as duas partes jogam em condições de igualdade. Ele tem ganhado bastante. Então, vão atrás do Bob Kennedy. Vão atrás do judiciário americano, que está dando ganho de causa para pessoas que recusaram-se a vacinar, foram demitidas por isso, e agora estão ganhando milhões de indenização. Que a justiça entendeu que o Estado americano, empresas privadas, quem quer que fosse,
não tinha o direito de impor a ninguém a exposição a um tratamento experimental. Vão brigar com todo mundo. Vão lá na Inglaterra, que tem casos judiciais rumorosos correndo sobre isso. E medida sanitária é medida de governo, medidas de governo. Todas elas estão passíveis de crítica, de contestação. A depender do caso, não de descumprimento. De crítica, sim. Isso não tem nada de criminoso. E aí aquele último núcleo ali, que é a única que tem algo de consistente, o uso da estrutura do Estado para obtenção de vantagens, o qual se subdivide. Esse A é para pegar Michele Bolsonaro, porque o Cid usava o cartão corporativo do gabinete presidencial para pagar contas da Michele. O B, inserção de dados falsos. Aqui é o cartão falsificado lá do Bolsonaro, que foi inserido no sistema para dizer que o Bolsonaro tinha sido vacinado. O C, desvio de bens de alto valor patrimonial entregues por autoridades. Gente, depois que os caminhões com presentes do Lula saíram do palácio, foram filmados pelo Jornal Nacional. O Jornal Nacional mostrou com orgulho para dizer que tinham containers e mais containers de presente que o Lula tinha recebido ao longo de 8 anos. E ninguém reclamou que o Tribunal de Contas disse que o Lula podia ficar com bens de alto valor para ele porque tinha um caráter pessoal. Eu acho uma puta sacanagem isso que estão fazendo com o Bolsonaro. Não dá pra gente ter dois pesos, duas medidas. Não dá. Ou vale pros dois, e aí tem que dizer que o Lula se apoderou de bens de caráter presidencial, ou não. Ou é permitido, como o Tribunal de Contas disse quando foi contestado a questão do Lula, e aí o Bolsonaro podia vender os relógios, vender as joias, fazer o que ele quisesse, era dele. Ou vale pros dois, ou não vale pra ninguém. É isso que caracteriza democracias, é isso que caracteriza o Estado de Direito. A regra é pra todos. No Estado de Direito, nas democracias contemporâneas, não existe igualdade porque nós não somos iguais. Isso é doença de pervertido ideológico. O ser humano não é igual. Existem regras iguais para todos. O que vale para mim, vai valer para os irmãos Batista. Teoricamente, né? Não é o caso do Brasil. Agora, quando que vai... É 2 ex-presidentes da República, agora um presidente que está de volta. Aí para um vale ficar com os bens, para o outro não vale. Para o outro é roubo. Para um, você escarafuncha o cartão corporativo para ver se está sendo pago as contas da primeira-dama. Enquanto isso, a Janja gastando 400, 500 mil em reforma. Mandando comprar tapete caríssimo. Gastando um caminhão de dinheiro em viagens inúteis e desnecessárias. Como a que ela fez pro Catar. Até hoje não explicaram que diabo ela foi fazer no Catar. Sozinha. Inventaram um evento lá de última hora. Inútil, absolutamente inútil. Aí a Janja pode, mesmo sem dispor de cargo público. Ela não é funcionária pública, ela não é servidora pública. Quem que tá pagando as viagens da Janja? É ela do bolso? As diárias de segurança, de staff, de todo mundo que viajou com ela. Pra ela pode, pra Michele não podia. Então, e aí uma palavra final aqui pra vocês, que é a seguinte, já falei sobre isso aqui quando fiz a crítica da Lava Jato. Essa coisa de você inventar núcleos, explicar toda uma organização que não está aprovada, serve, pelo menos é assim em países civilizados, foi assim na Itália com as mãos limpas, é assim nos Estados Unidos, serve como elemento introdutório de investigação. Isso não para na imprensa. Isso não vira manchete. Isso não vira matéria no Jornal Nacional. E eu critico esse método desde quem introduziu ele aqui no Brasil. Que não foi o Alexandre contra o bolsonarismo agora. Não é a PF do Lula contra o bolsonarismo. Foi lá atrás na Lava Jato. Ou esqueceram do PowerPoint do Deltan. Isso foi introduzido no Brasil pela Lava Jato. O método de investigação não está errado. Quem está investigando, seja MP, seja a polícia, montar um organograma ali. Você já deve ter visto essa cena em filmes. Quando os caras montam toda uma estrutura lá, daí botam um chefão no topo, vão desenhando todo o organograma. Filme de máfia americano, filme do Elliot Ness, enfim. Isso é comum. Porque você precisa de uma hipótese inicial para explicar aqueles crimes em cadeia. E aí a investigação vai te dizer se a tua hipótese inicial estava correta ou não. É assim que funciona em países civilizados. E aí você vai levar essa hipótese devidamente provada, devidamente investigada, com documentos, com elementos, com prova de verdade, com prova, para o tribunal, e o tribunal vai decidir se a tua tese está correta ou não. No Brasil virou piada. Eu bato nisso desde o mensalão.